Conforme eu fui chegando no final aqui de O Idiota e quando eu efetivamente terminei de ler esse romance, eu percebi que talvez ele seja o mais corajoso do Dostoiévski porque ele demonstra muito bem a honestidade intelectual aqui desse autor. Como eu já disse em várias oportunidades aqui, comentando sobre a obra do Dostoiévski, em cada um daqueles seus 5 grandes romances, esse autor ele aborda o conflito entre eslavófilos e ocidentalistas que estava acontecendo ali na Rússia da segunda metade do século XIX, sob uma determinada perspectiva. Então, por exemplo, você tem a perspectiva social que ele oferece aqui em Os Demônios, você tem uma perspectiva que é mais moral, que está presente aqui em Crime e Castigo. Você tem uma perspectiva familiar, uma abordagem familiar desse conflito entre eslavófilos e ocidentalistas aqui em Os Irmãos Karamazov. E você tem toda uma abordagem que olha essa situação sob o viés econômico aqui em O Adolescente. No caso aqui de O Idiota, me parece que toda essa abordagem é colocada de maneira a entender o pessoal mesmo de toda essa situação neste livro, sobre o qual nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, dentro daquela minha série de vídeos sobre ele, porque esse foi o mais recente livro lido aqui em uma leitura coletiva, enfim. E durante todo esse processo de construção das obras dessa segunda fase da carreira literária, o Dostoiévski acabou criando a imagem daquilo que a gente conhece como homem do subsolo. E esses homens do subsolo seriam, então, sujeitos que tentam adequar uma postura nihilista a todas aquelas necessidades morais do povo russo. A questão é que o príncipe Mishkin, que é o idiota aqui que dá título a este romance, ele é o total oposto, né? Ele se opõe a todos esses homens do subsolo criados pelo Dostoiévski, porque os homens do subsolo eles são sempre intelectuais que abraçam o niilismo e tentam colocá-lo em prática ali na sociedade russa. No caso do príncipe Mishkin, acontece justamente o contrário, no sentido em que ele é um cristão fervoroso, ele é de fato assim a imagem, a representação de Cristo dentro da literatura russa pode ser vista aqui, colocada por esse personagem, e justamente por conta disso ele tenta pôr essa fé em prática em uma sociedade em que a fé cristã foi aos poucos perdendo espaço. Então, o resultado de levar ao pé da letra toda uma conduta que é nihilista é tão nocivo quanto o resultado de se levar ao pé da letra uma conduta que seja inteiramente cristã, segundo os pressupostos, sobretudo da Igreja Ortodoxa Russa. E é justamente daí que advém toda a honestidade intelectual que eu comentei para vocês no início desse vídeo, porque o Dostoiévski ele tinha todo um ideal ao longo dos seus grandes romances aqui, mesmo nos romances de menor fôlego, sobretudo aqueles escritos na segunda metade da sua carreira literária, em todas essas obras, esse autor tenta mostrar pra gente, por meio de uma argumentação que passa por uma elaboração estética e literária, ele tenta mostrar para o leitor que não é possível viver segundo todos aqueles pressupostos nihilistas, que o povo russo é um povo que precisa acreditar em alguma coisa. Só que aí o que acontece, e é justamente essa tese que ele defende em toda a sua obra, só que aí o que acontece, quando ele chega aqui em O Idiota, ele tenta fazer justamente o oposto, e quando a gente vai chegando no fim do livro, a gente percebe que, feliz ou infelizmente, é tão impossível viver de maneira 100% cristã como é impossível viver de maneira 100% nihilista, abrindo mão de todas as questões morais e etc. E é tendo em vista esse lugar que
este livro e o Príncipe Mishkin assumem, ou melhor dizendo, assumem na obra deste autor aqui, na obra do Dostoiévski, que nós vamos começar então a nossa última conversa sobre O Idiota. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a quarta e última parte aqui de O Idiota, do Sr. Fyodor Dostoiévski. Caso você tenha caído de paraquedas aqui neste vídeo, não se exaspere, eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde você pode começar aqui a assistir a essas nossas discussões desde o início, porque afinal de contas, sendo esta a discussão sobre a última parte, haverá aqui alguns spoilers. Última parte essa que já começa com um salto temporal que afasta em uma semana, se não me engano, o início dessa quarta parte e o final da terceira parte, né, da parte anterior. E é a partir desse salto temporal que o narrador faz toda uma digressão sobre as pessoas comuns e sobre a impossibilidade de se fazer um romance sem que se trate em um momento ou em outro deste homem comum, desse ser humano que não tem nada de especial. E daí, ao comentar esse processo de composição do romance, tendo por base toda essa sua preocupação com questões como a verossimilhança e o caráter ficcional de um determinado texto, o Dostoiévski acaba infundindo a essa sua obra aqui, infundindo ao Idiota todo um teor metaficcional que vai ser bem interessante. E toda essa digressão sobre essas pessoas normais, essas pessoas comuns, como ele diz aqui, parte justamente da relação que se estabelece entre o Gavrila e a Varvara, que é lá a irmã dele. E daí sobre isso, na página 518, é dito o seguinte aí nesse momento da digressão. O que o romancista tem a fazer com pessoas ordinárias, totalmente comuns, e como colocá-las diante do leitor para torná-las minimamente interessantes? E contá-las por completo na narração é totalmente impossível, porque as pessoas ordinárias são a todo instante, em sua maioria, um elo indispensável na conexão dos acontecimentos cotidianos. Portanto, evitá-las seria violar a verossimilhança. Preencher romances só com tipos ou até simplesmente com pessoas estranhas e irreais para efeito de interesse seria inverossímil e talvez até desinteressante. A essa categoria de pessoas comuns ou ordinárias pertencem também algumas pessoas da nossa história. Até agora, confesso isso, pouco explicadas para o leitor. Assim são precisamente Varvara, e daí tem o sobrenome da personagem, seu esposo, o Sr. Pitzin, e Gavrila Ardanovich, que é o irmão dela. Então veja que em momentos como esse daqui, a gente tem toda essa discussão metaficcional em que esse autor vai aqui debatendo o próprio processo de escrita. Eu achei isso uma coisa bem interessante aqui nesse romance, e isso se intensifica nessa quarta e última parte. Então, a partir desse momento, a gente percebe que vai haver ali um interesse maior, pelo menos nesse início, deste narrador para com a família do Gavrila. E a partir de um diálogo entre o Gavrila e a Varvara, que é a irmã dele, que a gente fica sabendo que o príncipe Mishkin é o noivo formal da Aglaya, o que na verdade é um exagero, porque ele ainda está em todo aquele processo de cortejar a moça sem que ninguém saiba que ele está cortejando. Quer dizer, todo mundo sabe, mas ele ainda não revelou as suas intenções e esse tipo de coisa. E o Gavrila e a Varvara se envolvem em toda essa história porque a Aglaya mandou uma carta para ele marcando ali um encontro para o dia seguinte, naquele mesmo banco de praça no qual ela havia se encontrado
com o príncipe Mishkin, e daí você fica pensando, meu Deus do céu, o que será que essa moça vai querer? Mas no fim das contas, essa confusão toda envolvendo a carta do Gavrila não dá em quase nada. Só que, no meio de todo esse imbróglio ali que a gente fica sabendo a respeito dessa questão, surge lá a figura do Hippolyte, que já se recuperou, e isso se... Porque lembra lá que na última parte ele estava completamente mal de saúde, e isso levou a um comprometimento mental mesmo, tanto que ele estava querendo se matar, aquela coisa toda. Mas enfim, essa melhora na saúde do Hippolyte se reflete mesmo no modo como ele age e fala. E daí você percebe, né, infelizmente, que ele não é lá a flor que se cheire, porque realmente eu tinha gostado bastante desse personagem na terceira parte. Agora ele meio que... eu meio que me desencantei com ele. Mas enfim, à medida em que a gente observa ele falando, a gente percebe que de fato ele melhorou bastante, porque o discurso dele está muito mais organizado e muito mais sinuoso, porque ele é uma pessoa muito insinuante, assim, sabe? Ele gosta de fazer insinuações e esse tipo de coisa. Então, por causa da presença do Hippolyte na casa do Gavrila, o general, que é o pai lá do Gavrila e de sua família, aquela coisa toda, ele acaba se envolvendo ainda mais com a bebida, e isso vai agravando cada vez mais o seu estado de saúde, até o momento em que, como a gente descobre lá no fim do livro, ele infelizmente morre, porque esse era um personagem do qual eu gostava bastante, né? Todas aquelas mentiras que ele vai contando sobre ter conhecido Napoleão e etc. Tudo isso eram mentiras inocentes das quais eu gostava, porque ofereciam mesmo assim uma quebra de humor dentro dos eventos gerais aqui deste romance. Só que antes de morrer, a gente fica sabendo que o general ele acabou se envolvendo em toda aquela história dos 400 rublos, porque aparentemente ele acabou surrupiando, ele acabou se apoderando desse dinheiro, porque ele viu ali a carteira do amigo do príncipe Mishkin jogada no chão durante aquela festa, e daí ele foi lá e pegou esse dinheiro. Tudo isso acaba levando a um suspense desgraçado por conta da nossa expectativa em saber sobre o que aconteceu ali com o príncipe, se é verdade ou não essa história desse casamento. Enfim, porque até este momento a gente realmente acredita que o príncipe está de fato noivo da Aglaia. E daí, quando finalmente a ação volta para o príncipe, a gente fica sabendo que a relação entre ele e a mocinha lá continua na mesma. Ele vai na casa dela, aí eles jogam xadrez, aí eles jogam baralho, aí ela finge que gosta dele, aí ele fica feliz, aí ela, depois disso ela tira sarro dele, aí ela fica brava, ela se estressa com ele, manda ele embora, aí depois ela vai e manda um presentinho, e dessa vez ela manda um ouriço pra ele, mas enfim. E depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Mas apesar das coisas se manterem ali mais ou menos no mesmo pé, as pessoas ao redor percebem que o nosso jovem mancebo aqui está cada vez mais próximo de sua amada. Tanto que, durante esse primeiro momento aqui, nós vamos acompanhando cada um dos membros da família, nós vamos acompanhando o modo como cada um dos membros da família vai reagindo a essa possibilidade do casamento. E tudo poderia continuar assim, no mais mesmo da mesmice, não fosse a própria Aglaia aqui tomar satisfação e dizer ao príncipe, olha aí meu filho, você vai se decidir ou não? E nisso é que ele oficialmente pede a mão dessa moça em casamento. E daí eu fiquei pensando, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu falei no primeiro vídeo desse projeto de leitura coletiva aqui, que a gente sempre vê pessoas reclamando das mulheres na obra do Dostoiévski, e eu acho que esse daqui é um romance excepcional justamente também porque ele traz algumas personagens femininas que são bem fortes, sobretudo quando a gente pensa no contexto no qual elas se inserem. Você tem lá, de maneira mais escrachada, Anastácia Filipovna, mas a seu modo, essa Aglaia, ela também levanta uma série de discussões que apontam para questões como, por exemplo, o empoderamento feminino e etc, etc, o que é algo muito interessante a se pensar aqui sobre essa obra. E daí, apesar então da Aglaia desconversar depois do príncipe tê-la pedido em casamento,
e daí a moça diz que não iria aceitar porque ela estava brincando, etc. A coisa fica séria mesmo e decidem finalmente fazer ali uma festa para poder anunciar oficialmente o príncipe Mishkin como noivo da moça ali em sociedade. Só que, até que isso aconteça, o narrador faz vários saltos e vários recuos temporais para conseguir de fato dar conta de fechar, de amarrar todas aquelas pontas soltas que foram ficando ali para trás no meio do enredo, porque afinal de contas, como eu acho que eu também já falei para vocês, como este livro tem muitos personagens que são extremamente secundários e alguns até inúteis para o andamento da trama central, isso acabou abrindo parêntese dentro de parêntese, e isso acabou, enfim, de uma maneira geral, prejudicando a estrutura do romance, porque afinal de contas você tem 50 mil personagens, muitos deles aparecem 2 ou 3 vezes, levantam uma problemática, depois eles desaparecem, e a função deles se limita basicamente em criar um suspensezinho para que a gente vá antecipando o que vai acontecer com o príncipe, e também a função desses personagens secundários é justamente entrar em contato com o príncipe para que a gente veja quais são as suas inúmeras qualidades como pessoa e etc e tal. Então, depois dessa série aí de recuos e avanços temporais, no dia anterior a essa festa de anunciação do príncipe, a Aglaia acaba dando uns conselhos, ou melhor dizendo, ela acaba dando umas ordens ali a este seu futuro noivo, dizendo que ele deve tomar cuidado porque ele é muito estabanado, que ele deve evitar alguns certos assuntos, que ele deve falar o mínimo possível ao longo da festa, o que é uma coisa impossível, porque afinal de contas, sendo ele o noivo da anfitriã, ele teria muita, como de fato tem, muita atenção voltada a ele, então as pessoas querem conversar com ele, querem conhecê-lo de fato, mas enfim. E com isso tudo, durante essa conversa, a Aglaia deixa o príncipe tão preocupado, mas tão preocupado, que ele entra naquela espécie de estado de torpor que antecede um ataque epilético. Então, ele não consegue mais dormir direito, ele fica obcecado ele fica com aquela ideia fixa sobre esse jantar, ele passa a ter dores de cabeça, ele passa a ter sensações estranhas. Então, tudo anuncia aqui neste momento que o príncipe está prestes a ter outro ataque epilético. Só que apesar de toda essa sua atmosfera pré-epilética, digamos, o príncipe se dá muito bem com todos ali naquele jantar, pelo menos de início. E uma coisa interessante em toda essa cena é que, como ele observa toda aquela situação ali com relativo distanciamento, ele percebe com clareza o tal do véu da hipocrisia lá, que envolve as relações entre as pessoas que estão ali naquele meio social. Então, essa diferença entre a situação do príncipe e a situação das outras pessoas, essa situação marginal na qual ele se encontra aqui dentro do texto, ou melhor dizendo, dentro dessa sociedade aqui, acaba sendo uma coisa favorável porque permite que ele tenha, que ele lance esses outros olhares àquilo que está acontecendo. E tudo ia realmente muito bem, só que o príncipe, como eu já falei para vocês, na condição de noivo da anfitriã, acabou se tornando em determinado momento ali o centro das atenções, e as pessoas começaram a puxar cada vez mais assunto com ele, e numa dessas acabam comentando que um conhecido deles ali em comum, conhecido esse que o príncipe admirava muito, havia se convertido ao catolicismo e agora era jesuíta. E é a partir deste ponto que a coisa descamba, porque o príncipe começa a fazer um discurso de ataque mesmo, é um ataque ferrenho até eu diria, a toda a ideia do catolicismo e a toda a instituição do catolicismo romano, chegando inclusive a dizer que o ateísmo só existe por conta da Igreja Católica e que a Igreja Católica não representa o verdadeiro cristianismo. Então, assim, eu não sou católico, eu não sou nem cristão nem nada, mas eu fiquei pensando até que ponto isso daqui seria ou não ofensivo. Então, aí, se você aí é católico,
Me diga aí nos comentários o que é que você... Acho que sim, né? Porque o Brasil é um país de maioria, até onde eu sei, católica. ah, então é possível que as pessoas tenham se ofendido aí, não sei. Diga lá nos comentários se este foi o seu caso, porque eu realmente fiquei muito curioso com relação a isso. E daí aqui na página 608, durante esse seu ataque ali ao cristianismo, ele diz o seguinte, o príncipe Mishkin diz o seguinte: o catolicismo romano é até pior do que o próprio ateísmo. É essa a minha opinião. O ateísmo também prega o nada, mas o catolicismo vai além. Ele prega um Cristo deformado que ele mesmo denegriu e profanou. Um Cristo oposto. Ele prega o anticristo. O catolicismo romano não é nem uma fé, mas terminantemente uma continuação do Império Romano do Ocidente. E nele tudo está subordinado a este pensamento, a começar pela fé. O Papa apoderou-se da terra, do trono terrestre e pegou a espada. Desde então, não tem feito outra coisa. Só que a espada acrescentou a mentira, a esperteza, o embuste, o fanatismo, a superstição, o crime, brincou com os próprios santos, com os sentimentos verdadeiros, simples e fervorosos do povo, trocou tudo por dinheiro, pelo vil poder terrestre. Isso não é uma doutrina anticristã? Como o ateísmo não iria descender deles? O ateísmo derivou deles do próprio catolicismo romano. Antes de mais nada, o ateísmo começou deles mesmo. Poderiam eles crer em si mesmos? O ateísmo, se fortaleceu a partir da repulsa a eles. Ele é produto da mentira e da impotência espiritual. E daí mais para frente ele conclui dizendo: até o socialismo é criação do catolicismo e da essência católica. Ele, como seu irmão o ateísmo, também foi gerado pelo desespero em contraposição ao catolicismo do sentido moral, para substituir o poder moral perdido da religião e para saciar a sede espiritual da humanidade sequiosa e salvá-la não por intermédio de Cristo, mas igualmente de violência. É preciso que o nosso Cristo resplandeça na reação ao Ocidente. O nosso Cristo que nós conservamos e que eles nem sequer conheceram. Sem morder servilmente a isca dos jesuítas, mas levando para eles a nossa civilização russa. Perceba que toda essa discussão aqui sobre a relação entre o poder e a Igreja Católica era uma coisa que estava ali muito em voga na Rússia daquele período e também apareceria retrabalhada aqui em Os Irmãos Karamazov, sobretudo naquela cena em que a família Karamazov aqui está na cela do padre Zósima e o Ivan, que é o irmão intelectual, comenta um artigo ali que ele escreveu justamente falando sobre esse assunto aí da relação entre o poder e a igreja por meio da instauração de tribunais eclesiásticos e etc. E esse discurso aqui feito pelo príncipe, que eu li uma parte aqui para vocês agora, esse discurso feito pelo príncipe nesse ponto se assemelha muito àquela conversa que ele teve com o Rogojin lá na parte 2 do romance, no sentido em que, em ambos os momentos, o príncipe parte do discurso religioso para se aproximar de um discurso que é político mesmo, ao defender essa soberania do povo russo e a necessidade que esse povo tem de, enfim, continuar tendo uma fé pura, continuar tendo uma fé livre de todos os grilhões impostos ali pela igreja católica, pela igreja romana. Porque, principalmente aqui durante essa festa, o que o príncipe demonstra ali ao longo dessa sua fala, ao longo desse seu discurso, é que ele é totalmente eslavófilo. Então, a igreja católica é uma ameaça à pureza da fé russa, justamente porque ela representa essa influência externa. Então, durante toda a confusão que se arma ali
diante deste discurso inflamado que é pronunciado aqui pelo príncipe, o nosso querido colega aqui acaba quebrando um vaso. E esse momento em que ele quebra o vaso é, na verdade, um momento que simboliza toda essa ruptura da própria mente, esse desgaste da própria mente aqui do príncipe Mishkin, porque momentos depois ele acaba tendo um ataque epilético em plena festa de noivado, como nós já esperávamos, uma vez que ele se encontrava nesse estado quase febril, quase delirante mesmo, desde o dia anterior. Com isso, é claro que tudo acaba se interrompendo, todos esses festejos acabam se interrompendo e o príncipe vai para casa se recuperar. E curiosamente, no dia seguinte, a própria Elizaveta Prokofievna, que é a mãe da Aglaia, vai visitá-lo ali para saber se ele já está melhor. E eu estou dizendo curiosamente porque justo ela, que é tão preocupada com escândalos, pelo visto ficou mais preocupada com ele dessa vez do que com aquilo que ele acabou gerando. E nesse mesmo dia em que ele está ali se recuperando, depois de ter passado mal, depois de ter tido esse ataque na festa de noivado, o príncipe recebe a visita da Aglaia, que o leva até a casa da Anastácia Filipovna, com quem ela está indo ali se encontrar. E o motivo desse encontro é justamente todo aquele medo que a Aglaia sente e toda a ameaça que este amor cristão que o príncipe nutre pela Anastácia representa para o casamento deles aqui. E esse é um momento extremamente tenso, talvez tenha sido o momento mais tenso de todo o livro, porque a gente acompanha, nós vamos acompanhando mesmo toda a briga que acontece entre essas duas moças, entre a Aglaia e a Anastácia Filipovna. Enquanto de um lado nós temos uma Anastácia mais louca do que o Batman ali, totalmente deslocada, do outro nós temos a Aglaia finalmente ali confessando que ama o príncipe. E nesse sentido, então, me parece que toda a relação que se estabeleceu, que se construiu entre essas duas moças, foi pensada justamente para esse momento específico desse confronto entre ambas, para poder saber quem vai ficar ali com o príncipe. Isso porque é claro que as duas colocam o Mishkin na parede no melhor estilo, ou ela ou eu. E daí, movido por aquele seu amor cristão, que deve se sobrepor ao amor físico, segundo o que fica claro aqui, e vendo ainda todo aquele estado de debilidade emocional em que Anastácia se encontra, o príncipe acaba se decidindo a ficar com ela, não porque ele a ame mais do que ele ama a Aglaia, mas sim porque, como ele próprio diz em um determinado momento aqui, ele ama a Anastácia como quem ama uma criança, porque ele sabe que ela não pode cuidar de si mesma, então ele seria muito mais útil com ela do que com a Aglaia, porque afinal de contas a Aglaia ela é emocionalmente estruturada e familiarmente também, digamos assim, então ela tem toda uma estrutura que a suporte, enquanto a Anastácia é uma mulher sozinha e esse tipo de coisa. E esse daqui é um momento de extrema importância porque demonstra um conflito pessoal que vai apontar para toda aquela dualidade que está na base aqui desses 5 grandes romances do Dostoiévski, que é a crise entre a moral e a individualidade. Porque por mais que o príncipe represente e nutra pelas outras pessoas esse amor cristão, ele não deixa de ser um homem de carne e osso que tem desejos. Então veja que aqui o que nós observamos nessa cena é todo um processo de crise pessoal pela qual ele passa, pela qual esse personagem passa, e essa crise tem a ver com esse dever moral de amar todas as pessoas, ou essa vontade individual, ali, essa escolha entre esse dever moral, ou essa vontade individual que diz a ele que ele gostaria mais de ficar com a Aglaia. E com isso fica claro que a grande questão aqui de O Idiota é apontar que, por mais puro que seja, o casamento é uma forma de individualizar algo que deveria ser ali universal, digamos, que é o amor, o sentimento amoroso pelo próximo. Então, a partir desse momento, depois ali de todo esse conflito e da escolha
do príncipe Mishkin em ficar com a Anastácia mesmo, o narrador faz um novo salto temporal e ele continua a narrativa depois de 2 semanas, levantando toda uma discussão sobre a impossibilidade de narrar. E sobre isso, existe um momento aqui na página 638, em que ele diz, que é logo aqui no início desse capítulo 9, em que ele diz o seguinte: passaram-se 2 semanas depois do acontecimento narrado no último capítulo, e a situação das personagens da nossa história mudou a tal ponto que nos seria sumamente difícil continuá-la sem explicações particulares. Não obstante, sentimos que devemos nos limitar a uma simples exposição dos fatos na medida do possível, sem maiores explicações, e por um motivo muito simples, porque em muitos casos nós mesmos temos dificuldade de explicar o ocorrido. Esse aviso de nossa parte deve parecer muito estranho e vago ao leitor. Como narrar aquilo de que você não tem uma noção nítida nem opinião pessoal? Para nos colocarmos em uma situação ainda mais falsa, o melhor é tentarmos nos explicar exemplificando, e talvez o leitor bem intencionado compreenda a nossa dificuldade. Ainda mais porque esse exemplo não será uma digressão, mas ao contrário, uma continuação direta e imediata da história. E daí ele continua. Essa ideia que ele expõe aqui já havia sido mais ou menos posta em um trecho da página 541, que é aqui no capítulo 3 dessa 4ª parte, em que o narrador diz o seguinte: não esqueçamos que as causas das ações humanas costumam ser inumeravelmente mais complexas e diversas do que depois sempre as explicamos, e raramente se delineiam de maneira definida. Às vezes, o melhor é o narrador limitar-se à simples exposição dos acontecimentos. Assim faremos nós no esclarecimento subsequente da atual catástrofe com o general. Pois, por mais que nos batamos, assim mesmo fomos colocados na necessidade decisiva de conceder a essa personagem secundária da nossa história um pouco mais de atenção e espaço do que até agora supunhamos. Então veja que esses 2 trechos aqui, eles me chamaram bastante atenção, porque eles demonstram uma dificuldade por parte aqui deste narrador, e é por essa dificuldade que, do ponto de vista narrativo, este final aqui do livro vai ser completamente diferente das partes dos trechos anteriores aqui do romance, porque esse narrador, a partir desse momento ali, em que ele diz que ele tem uma dificuldade muito grande em entender tudo aquilo que está acontecendo, a partir desse momento o narrador se limita a apenas expor os fatos, e tanto é assim que, a partir lá da escolha do príncipe Mishkin, ele não adentra mais ali, ele não expõe mais a consciência desse personagem. Posto isso, nós ficamos sabendo que sim, o príncipe acabou trocando mesmo a Aglaia pela Anastácia e vai inclusive se casar com essa moça. Só que, apesar de ter trocado uma pela outra, o príncipe continua querendo ser ali um amigo da Aglaia, como se nada tivesse acontecido, o que eu achei um pouco egoísta da parte dele, porque tudo bem ele ter todo esse ímpeto cristão do amor ao próximo, irrestrito, etc. Mas ele não pode esperar que as pessoas entendam isso. E digamos, esse egoísmo aqui que eu estou me referindo, como eu estou me referindo, esse egoísmo do príncipe demonstra que a falta de traquejo social desse personagem acaba fazendo com que ele não perceba que as relações em sociedade não conseguem abarcar a totalidade deste amor cristão que ele nutre por todo mundo. Tanto é assim que o que acontece a partir desse momento? As pessoas começam a distorcer todos os fatos, a simplificar toda a crise individual pela qual o príncipe Mishkin está passando, e dizem inclusive que ele fez essa troca, né, da Aglaia aqui pela Anastácia Filipovna, porque a Aglaia era muito santinha, ao contrário lá da escandalosa Anastácia, esse tipo de coisa. E daí na página 639 é dito: o inepto jovem realmente amava sua noiva, a filha do general, mas desistiu dela unicamente por niilismo,
e em função de um escândalo eminente, para não se negar o prazer de casar-se diante de toda a sociedade com uma mulher decaída, e assim demonstrar que em suas convicções não havia nem mulheres perdidas, nem beneméritas. Havia apenas uma única mulher livre, que ele não acreditava na divisão da mulher em antiga e mundana, mas acreditava unicamente na questão feminina. Que, por fim, aos seus olhos, a mulher perdida é inclusive ainda um tanto superior à não perdida. Então veja que tudo isso aqui são boatos que não condizem em nada com o que a gente vê acompanhando ao longo de todo o livro, mas eu achei bem interessante esse jogo que o narrador faz aqui, porque uma vez que ele está expondo, ele não se limita a expor os fatos apenas como eles aconteceram, mas sim como eles foram recebidos pelo público. Eu achei esse jogo entre a realidade e a ficção aqui muito interessante. Com tudo isso, então, diante de todo esse escândalo, o príncipe vai perdendo cada vez mais o controle sobre a própria vida e vai com isso se tornando cada vez mais calado e pensativo. E daí então, nesse último momento aqui do romance, o que nós vamos acompanhando é a desagregação da personalidade do Mishkin, que passa a viver de maneira cada vez mais reclusa e a viver em função da Anastácia, porque ele diz aqui em um determinado momento que ele nem ama tanto ela assim, que ele nem queria se casar. E é claro que isso acaba se tornando um problema para este casal, porque a Anastácia sabe que o jovem mancebo aqui ainda gosta da Aglaia, e isso faz com que ela tenha uma série de crises, ela mude completamente seu comportamento. Tanto é assim que em vésperas ali de se casar, ela acaba tendo uma crise, esse tipo de coisa, e essa crise já anunciava o que estava ali por vir, porque no dia seguinte, ou seja, no dia do casamento, ela sai da carruagem em frente ali à igreja toda produzida, as pessoas ficam maravilhadas com a visão que tem dessa personagem, só que nisso, no meio da multidão, ela acaba reconhecendo o rosto do Rogojin, e daí o que ela faz? Foge com ele e deixa o príncipe para trás. Evidentemente, daí é claro, o príncipe, contrariando aquilo que eu esperava que ele fosse fazer, o príncipe vai e resolve ir atrás dele, procurá-los para poder saber ali como é que vai se resolver toda aquela situação. E nesse ponto ele chega inclusive a entrar ali no quarto que a Anastácia alugava quando ela ia, se não me engano, para São Petersburgo. E no momento em que ele entra ali no quarto, ele vê que em cima da mesa tem um livro chamado Madame Bovary, do Flaubert. E isso é uma coisa bem significativa, e eu não vou poder dizer o porquê, porque senão eu vou acabar dando spoiler do Madame Bovary. Não é essa a minha intenção aqui. Só que, apesar dele ter encontrado lá o livro, o Mishkin não consegue encontrar Anastácia em si com vida, porque ela foi assassinada pelo Rogojin. O Rogojin se aproveitou ali de um momento de distração da moça, pegou uma faca e lhe deu uma facada no coração. E é desse jeito que a Anastácia morre. Eu não sei vocês, mas nada tinha me preparado para o choque que eu senti ali, justamente neste momento do livro. E nas últimas páginas, então, do romance, o que a gente vai acompanhando é o príncipe e o Rogojin velando o corpo da Anastácia. E essa é uma cena que eu achei muito bonita, mesmo quase onírica ali em sua construção. E é claro que diante de todos esses eventos ali, né, diante do corpo morto da Anastácia, diante de todo aquele escândalo no qual ele acabou se envolvendo, a saúde mental do príncipe Mishkin entra em colapso e ele tem que voltar àquela clínica na Suíça da qual ele havia saído no início do romance, de modo que esse final remete ao início do livro, que ganha por conta disso um caráter extremamente circular. Então, assim, para além de toda a surpresa, porque esse foi um final para o qual eu não estava nem um pouco preparado, eu fiquei assim, enfim, estupefato mesmo, assim, com o rumo que a coisa tomou aqui. Então, para além desse espanto que o fim gera no leitor, ele também acaba dando uma circularidade muito interessante para a obra, o que demonstra, pelo menos em teoria, que havia um plano geral por parte aqui do autor. E daí, é claro, a partir disso, o que nós vamos acompanhando é o fim de cada um dos outros personagens. Então, por exemplo, o Rogojin
ele fica internado por um tempo ali, ele passa por um processo de colapso também, e quando ele sai, ele acaba sendo condenado a 15 anos de trabalhos forçados na Sibéria, se não me engano. Você tem o Hippolyte, que infelizmente morre 2 semanas depois da Nastassia Filipovna, ainda que estivesse bem melhor de saúde, mas o que torna essa morte ainda mais inesperada, não é? E você tem, por fim, lá a Aglaia, que acabou conhecendo e se casando ali com um polonês charlatão, digamos, né? E esse sujeito, ele engana a família toda da moça, diz que é muito rico, etc. Depois vão investigar e descobrem que não é nada disso. E ele acaba convencendo a Aglaia a se converter ali ao catolicismo. Então veja que ela se casou justamente com a pessoa que ela queria, que era uma pessoa que representava aquele espírito europeu que libertava as mocinhas, esse tipo de coisa. Então, no fim das contas, ela conseguiu justamente alcançar alguém que ela estava projetando ali apenas no príncipe. Então, assim, definitivamente, este não é dos romances mais harmônicos, digamos assim, né, do Dostoiévski, mas talvez ele seja um dos mais originais da obra desse autor, sobretudo quando a gente pensa aqui nesses romances de maior fôlego, e talvez essa originalidade dele só possa ser equiparada aqui àquilo que a gente observa em um adolescente, porque este livro aqui, apesar de ter aqui uma estrutura um pouco melhor definida, ele tem umas indas e vindas no tempo que são bem interessantes. Então a estrutura dele, apesar de mais estruturada também, né, enfim, ela consegue trazer essa novidade para os parâmetros literários da época. Só que aí, é claro, pensando aqui no que acontece em O Idiota, toda essa originalidade a qual me refiro acaba se perdendo um pouco por conta dessa estrutura muito desigual quando a gente pensa no romance de uma maneira geral. Então, apesar daqueles elementos todos que se repetem, como por exemplo o Cristo morto, que de certo modo já antecipa inclusive esse final trágico do príncipe, com todas as pessoas ali, enfim, humanizando aquele seu discurso, né? Então, isso de certo modo já estava anunciado lá pelo relato que o Hippolyte faz sobre as suas impressões acerca deste quadro lá do Cristo morto. Mas enfim, apesar desses elementos que se repetem, eu achei a estrutura deste romance muito desigual quando a gente pensa em sua totalidade. Mas apesar de tudo isso, no fim das contas me pareceu que o Dostoiévski tinha sim uma ideia muito definida do que ele queria da primeira e da quarta partes. Então, o que aconteceu foi que ele se perdeu um pouco na segunda e na terceira parte do capítulo, mas eu acho que, de uma maneira ou de outra, ele acabou compensando aqui todas as eventuais falhas que a gente pode encontrar neste livro. Então, apesar de não ter sido o meu preferido dele, continua sendo um livro muito bom. Pois bem, neste ano, quer dizer, no ano passado, nós fizemos a leitura coletiva aqui de Crime e Castigo. Esse ano nós fizemos a leitura coletiva aqui de O Idiota e dos Irmãos Karamazov. Portanto, faltam ainda dois desses grandes romances do Dostoiévski para que a gente leia junto. São aqui então Os Demônios e O Adolescente. Eu até já li aqui o Adolescente. Eu já li os dois, na verdade, mas eu não fiz vídeo pro Adolescente ainda, porque eu decidi que seria muito mais interessante fazer passar por esse processo da leitura coletiva, mas eu vou deixar para falar aqui sobre estes livros no ano que vem. Então, no próximo ano, prepare-se aí, porque a gente faz uma leitura coletiva de Os Demônios no primeiro semestre e de O Adolescente no segundo, ou vice-versa, não sei. Depois a gente vê certinho como isso vai acontecer. Mas enfim, por hora eu agradeço a todas e todos que participaram aí da leitura. Eu espero que vocês tenham gostado do romance, apesar de todos os pesares, não é? E é isso então. Se eu esqueci de falar alguma coisa que você julga importante para o entendimento da obra, deixe lá embaixo nos comentários. Eu vou deixar lá embaixo também o link para onde você pode comprar aqui o Idiota, e com isso você acaba, enfim, me ajudando, e daí todo mundo fica feliz, não é mesmo? E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também.
lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!